Olá, sejam todos bem-vindos. 27 GeoBR. Hoje a gente chegou aqui lá em cima no Goiás. E aí, Lourenço, já estamos chegando, já está quase terminando e faltam só 10 estados do Brasil, entendeu? Pois é. Boa noite a todos. Prazer aqui estar novamente nesse projeto aqui que tá. Nós estamos aí desbravando a geologia, desbravando em termos, né? Eu acho que nós estamos desbravando a geologia para muita gente, que nem nós mesmos, né? Conhecendo um pouquinho da geologia, das dificuldades geológicas e da dificuldade de cada estado, né? Então, através desse projeto, a gente está tendo acesso, falou regiões que nem hoje nós vamos ter uma oportunidade fantástica de ver o José Geraldo, né? Falando da Saneago, pela Saneago, né? Que é responsável pela água aqui de Goiás. Então, ele vai ter uma visão bem espacial do que é esse abastecimento, e pela conversa que a gente estava falando, ele vai poder falar agora para a gente, né? A importância da água subterrânea no sistema de abastecimento no estado, né? Então, acho que vai ser topeira hoje. Ô, Lourenço, e assim a gente está sendo abençoado, né? Porque os convidados, um mais fera do que o outro, né? Ah, com certeza. Só Muito avião. Nós estamos aprendendo muito com esse pessoal, com todos, e agradecendo a todos os geólogos, né? No começo a gente até deu no começo do processo, olha, manda aqui, a gente foi afinando. Hoje os projetos chegam aqui e falam, pô, tá ok. tá Vamos, ótimo. tá ótima a apresentação. Bacana, Lourenço. Então faz o seguinte, apresenta pra gente o José Geraldo, né? Ele ainda não está. Após a apresentação, ele já entra aqui e a gente já começa a apresentação. Pessoal, Isso. sejam todos bem-vindos. Ele tá no ar aqui já? Isso, mas pode fazer a apresentação que em seguida ele Tá. entra. Maravilha. Então, gente, ó, o José Geraldo de Oliveira, ele é geólogo formado na Universidade Federal do Mato Grosso em 84. Ele tem experiência em prospecção mineral, água mineral, geofísica, hidrologia e hidrogeologia. Ele é geólogo e gerente de pesquisas e monitoramento de recursos hídricos no saneamento em Goiás, na Saneago de 2010 até hoje, né? Então, gente, ele não fala só de água superficial, de água subterrânea, tem água superficial também dentro desse processo de especialização. Olha só, nós temos uma oportunidade hoje de enxergar o Estado como que o Estado é abastecido. Então, seja bem-vindo, José Geraldo. Gostaria que você desse uma pinceladinha para a gente em cima de toda essa experiência, o que significa, né? Um pouco desse mapeamento que você tem antes da gente pegar e entrar na apresentação. Seja bem-vindo. Então, boa noite, estão me ouvindo? Sim, né? Sim. Aí me apresentaram aí, Zé Geraldo, atualmente estou na Saneago como gerente. Lidamos com a questão de recursos hídricos. Nossa unidade é a responsável pelo suprimento de água. E eu estava comentando aqui com o Emerson e com o Lourenço que nós lidamos com 226 municípios, sendo que cerca de 25% abastecidos são por poços, 60% poços e misto, e apenas 40% com água superficial. E a gente vem notando que tem um crescente em busca de água subterrânea, tipo assim, uma cidade igual Cristalina, que fica ali nas proximidades da região de Brasília, né? A cidade foi abdicada o manancial. A gente já está só com poço, né? E aqui na região metropolitana também a gente tem cidades, aqui metropolitana de Goiânia, estou em Goiânia agora, que é abastecida também só por poços. Aí, a hora que eu estiver falando um pouco da panorâmica do estado aí, a gente vai vendo se consegue trazer vocês para dentro do estado de Goiás, para dentro do ambiente hidrogeológico, e como o Lourenço falou, lidamos também com a questão hidrológica. Nós temos uma supervisão que lida apenas com hidrologia, uma supervisão nova, porque hidrologia precisamos de passados, precisamos de muitas medições de vazões, estações, já estamos evoluindo nessa direção. Certamente, logo aí, daqui uns 3, 5 anos, a gente vai começar alguma curva de permanência, tá? Mas, mesmo assim, essas medições de vazões que a gente já faz sistematicamente,
com estações telemétricas em tempo real, monitoramento de rios, do lago nosso aqui, tudo em tempo real, a gente já está conseguindo tomada de decisão, tá? Então, serve como um alerta e a gente já está tomando decisão, mesmo com dados muito incipientes, tá? Mas o que a gente está convidado aqui é para falar de hidrogeologia. Eu acredito que a gente já pode começar. Um pouquinho mais sobre a minha experiência aí, tá? Questão eu andei um pouco para o setor mineral, tá? Entrou um negócio aqui que não devia. Andei uma época aí no setor mineral, tive o privilégio de participar de pelo menos umas 2 minas, uma casa Fazenda Nova, aqui na região, uma sequência vulcano-sedimentar Jalpaci, e também tive um pouco de experiência na região de Alto Horizonte e Mato Grosso, lá em Pontes Lacerda. Então, vamos apresentando aí, vamos começando, então. Acho que é só eu clicar aqui, já vai aparecer ou ainda não? Isso. Isso, né? O Macaulay já vai colocar aqui para a gente. Aí. Então, isso aí é o mapa do estado de Goiás, tá? A gente não dá para colocar... Assim, porque a imagem é muito pequena, né? Não dá para ter o detalhe, mas essa parte... Dá para ver o mouse aí, pessoal? Acho que sim, né? Eu estou rodando o mouse aí, dá para ver, Emerson? Não está aparecendo o mouse. Não, então não sei porquê, mas o meu está aqui. A parte sudoeste de Goiás, parte sul, aqui que eu consigo, se alguém conhecer Goiás, na região de Morrinhos, se a gente traçar uma linha imaginária de Morrinhos, sentido noroeste, até Iporá, dali para baixo, né, tudo isso é bacia do Paraná. E dessa parte para cima, a gente vai ter aí os granitos, os guinais, a sequência vulcano-sedimentar, granulitos, a faixa Brasília, né, que é Paranoá, o Canastra e Bambuí. E lá na região noroeste de Goiás, nós temos um pouco da faixa Araguaia-Paraguai, lá tem a formação Xabiá, na região de São Miguel do Araguaia, e com resultados muito bons de águas subterrâneas. E então, o que a gente pode dizer? Que, particularmente, nós dividimos aqui nesses 3 ambientes que estão aí, que são a cristalina pré-cambriana, as metas sedimentares cambrianas e as rochas vulcânicas e sedimentares do Fanerozoico. Para nós, o que importa muito aqui no Fanerozoico aí é os basaltos do Serra Geral, que estão na região sul de Goiás, particularmente ali a região de Mineiros, Jataí, Tumbiara, e o Guarani um pouco mais a sul, né, na região de Quirinópolis, de Tarumã, Tajá, que fica mais a sul mesmo de Goiás. Uma pena não ver o mouse aí rodando aí, porque se tivesse, dava para a gente melhorar isso, né? Porque aí eu poderia estar mostrando para vocês onde ficaria cada mancha dessa. Não tem... Por que não está aparecendo, Lourenço e Emerson? Eu vou perguntar para o Gustavo aqui. Eu acho que é alguma coisa na transmissão, viu, Zé? Pelas cores aí, você consegue falando? Pois é, porque fica assim, se eu não marcar, né? Se eu pegar da parte sul do mapa geológico, aí você vai ter uma parte mais verde. Isso praticamente tudo é bacia do Paraná. Toda essa parte essa partinha mais avermelhada, bem isolada, isso aí é Rio Verde. Rio Verde nós temos uma quantidade razoável de poços. Nós temos 2 frentes de ação na perfuração de poços, que é para atender as demandas da Saneago, demanda reprimida, e atender expansão urbana, que é feito por empreendedores particulares, que nós chamamos de atestado de viabilidade técnica operacional, que é a VTO. Nesse caso, quem perfura o poço é o empreendedor. Aí nós acompanhamos desde o início da perfuração ali, que vai revestir o poço, e finaliza com o teste de vazão e emissão de um laudo que subsidia ele para projeto. Esse mesmo comportamento a gente tem com os nossos poços, tá, pessoal? Nós fazemos o acompanhamento sistemático de toda a perfuração de poços no estado de Goiás para abastecimento público, até porque o abastecimento
ele requer esses cuidados, né? Nós temos que acompanhar o teste de vazão, senão provavelmente pode levar a algum problema lá na frente, tá? Então, deixa eu ver como é que vai mandar esse slide aqui para frente. Eu já falei uma vez aqui com o Lourenço e o Emerson que o nosso ambiente aqui em Goiás ele é praticamente fraturado. Até o que é bacia do Paraná são os basaltos Serra de Oral e ele é fraturado. Então, ou seja, nós aqui a erraticidade ela tem muita chance de acontecer. E aí, só para vocês verem que os aquíferos mais importantes que nós temos, o Araxá, particularmente aqui nessa região que está bem essa concentração de poços aí, ó, essa parte mais, aqui para mim é um pouco cinza, que fica aqui no caso a sul de Goiânia, na parte sul de Goiânia, Aparecida de Goiânia particularmente, Araxá. E ali nós temos vários poços de vazões muito significativos. O Paranoá, que acho que a maioria do pessoal já tem mais acostumado com ele, o pessoal que já viu alguma coisa sobre Brasília, né? O Paranoá é a nossa salvação na região do entorno. Particularmente a unidade 3, né, que são aquela unidade que tem aqueles quartzitos, ali na região da cidade de Valparaíso, Lusiânia, particularmente em Águas Lindas. Então, ali o Paranoá é a nossa salvação. O Canastra também, a gente tem conseguido algumas vazões, ali mais na parte sul de Lusiânia, porque o Canastra ele passa praticamente no meio de Lusiânia ali, não sei se alguém conhece Lusiânia, é difícil a gente ficar falando para alguém que não conhece. E o Bambuí fica lá na porção nordeste, né? O Bambuí é um aquífero que a gente, assim, quando vai perfurar nele, já fica um pouco preocupado, porque é um cástico, dureza elevada, né? Nós matamos sede humana, né? De animais, então a gente precisa de prezar pela qualidade, né? E aí a gente encontra muita água, mas tem esse problema da dureza. E, às vezes, associado à dureza, tem aqueles dois metais lá, que é ferro e manganês, consequentemente, de turbidez, acaba dando problema. Isso também acontece muito no Paranoá, tá? O Serra da Mesa acontece ali na região mais centro-norte de Goiás, ali na região de Campinorte, um pouco de Uruaçu, assim, não indo muito para oeste, porque para oeste já vamos encontrar a sequência vulcano-sedimentar de Mara Rosa, para onde já tem aquela mina lá de Alto Horizonte. Alto Horizonte, por sinal, são poços perfurados na sequência vulcano-sedimentar e com a cidade abastecida exclusivamente por poços. Gente. O cristalino, de um modo geral, eu vou considerar que os gneiss, né? Esses aí a gente, particularmente se tratando de Jurubatuba, que é um gneiss muito antigo, ele é arqueano, ele nos dá um trabalho razoável, a gente não tem tido muito sucesso. O Serra Geral, o pessoal do Sul conhece muito, né? Serra Geral, particularmente na região de Rio Verde, é um pouco da nossa salvação, gente. Rio Verde é uma das cidades que tem expansão urbana assim, muito focada em água subterrânea. Tá? E o Guarani, eu diria que é um aquífero que ele é explorado em Goiás mais pontualmente, porque na região de Rio Verde, a gente tem alguns poços na faixa aí dos 200 a 400 metros, já está aí idem. Mas lá em Quirinópolis é 1.000 metros. Com 1.000 metros, com temperatura elevada, com presença de pH um pouco elevado. Esse é outro problema também que a gente tem observado aqui, né? O pH do Guarani em Rio Verde, se é que é o Guarani, algumas micro-regiões a gente tem observado que tem pH maior que a 9,5, que não permite, que assim, não está fora da portaria 2914. Na região lá de Lagoa Santa, existe surgência do Guarani, água termal. E Itajá, Poré, são cidades abastecidas também por Guarani, tá? Exclusivamente pelo Guarani, são poços. Então, o Bauru, até quando você pegar os Ciagas, tem que ter alguns cuidados com isso, viu?
Porque quando você vai fazer o diagnóstico do sistema aquífero, o Bauru é o que está por cima, mas nem sempre é o que você pega a água, tá? Ele é recarga. Porque, na verdade, a água vem do Serra Geral. Se você pegar essa porção aí de Rio Verde, Jataí para Sul, você vai estar pegando como sistema aquífero que aparece nos mapas geológicos o Bauru, mas, na verdade, a maioria das vezes você está pegando água do Serra Geral. Eu vi esse detalhe, eu me assustei um pouco com essa conclusão, e eu fiz questão de chamar essa atenção aí, tá bom? Vamos lá. Então, a região metropolitana, acho que aqui agora dá para ver alguma coisa aí. Vocês estão vendo que tem aí uma concentração de poços mais em Aparecida de Goiânia. Porque Goiânia em si mesmo tem pouquíssimos poços, tá? Goiânia é abastecida pelo Ribeirão João Leite, um barramento que a gente tem aqui, e pelo Rio Meia Ponte. Então, são duas captações de superfície. Tem uma expansão urbana que é ocular, mas a cidade de Aparecida de Goiânia é abastecida predominantemente por poços. E ainda bem que dentro desse grupo Araxá, que lá é Aparecida de Goiânia, exclusivamente Araxá, tem a unidade D do... Aqui. Aí. Tem a unidade D, que é onde tem os quartzitos, que a gente tem encontrado uma vazão razoável. Vazões de acima de 80, até mais de 100 mil litros, tá bom? Mas também tem os poços de vazão média. É uma área que tem uma população muito grande, né, que é ao redor de Goiânia aqui. Tá? Se a gente for para o lado de Trindade, nós temos os dois sistemas aquíferos, o Sudeste e o Araxá. A parte do Sudeste, que fica, quem for para pegar J060, saída para Mato Grosso, a parte norte da J060 é o Sudeste, que são os ortogranulitos. Nós também temos encontrado vazões significativas. E dá para ver Trindade aí, que tem uma aglomeração razoável de poços, no sentido de Goianira. Goianira é uma cidade abastecida exclusivamente por poços. Todos os poços estão no sistema aquífero Sudeste e tem poços de vazões razoáveis, tá? Aí, Caturaí não tem poço. Santo Antônio de Goiás, mais um pouquinho a norte, né? É uma cidade abastecida exclusivamente por poços. Todos eles no sistema aquífero Sudeste e toda a expansão urbana está sendo feita com poços. Nova Veneza é outra cidade que é abastecida exclusivamente por poços. Nerópolis, tudo isso que eu estou me referindo aqui, gente, exceto Aparecida de Goiânia, Trindade e Aragoiânia e Hidrolândia, todas essas outras cidades são abastecidas pelo sistema aquífero Sudeste, que são orto e paraderivados e com vazões significativas, tá? Aí depois você tem a cidade de Senador Canedo, ela é abastecida pela prefeitura. Então, lá também são poços, todos perfurados no Araxá, e duas captações de superfície. Caldazinha é misto, lá é Araxá também, mas a gente já chegou com poços ano passado. Essa é uma das cidades que nós tivemos que implementar poços. Tá? Bela Vista de Goiás, toda a expansão urbana é feita em cima de poços, e lá é Grupo Araxá. Então, aqui vocês, quem vir para Goiânia, para a região metropolitana de Goiás, e for fazer um poço, eu diria o seguinte: se ele for para Trindade, do lado esquerdo da GO 060, para sul é o Grupo Araxá. Para norte é o sistema Sudeste, né? O sistema aquífero Sudeste. Então, e com certeza, as vazões do Araxá elas são menores do que as vazões que a gente tem encontrado nos granulitos. Tá? Se ele for fazer um poço lá em Umas vai ser granulito, vai estar perfurando em granulito. Essas cidades que estão no entorno aqui de Goiânia têm crescido com poços. Então, tem elevadas demandas de água, elevadas
demanda de perfuração, por isso a gente vai focar um pouco mais nisso. Além do mais, Anápolis também. Anápolis também está dentro do ambiente geológico, Anápolis está ao sul, né, que são os granulitos, o sistema aquífero sudeste. Então, esse sistema aquífero, Araxá e o sudeste, é o que tem dado suporte para a gente ter uma expansão urbana na região metropolitana de Goiânia. Ainda bem que tem, e tem tido grande sucesso. Eu até diria que se não fosse água subterrânea aqui, também teríamos grandes problemas, tá? No geral, a gente sabe, vocês que trabalham com água, o Araxá realmente é um aquífero de baixa vazão. Mas ali na borda da Serra das Areias, até em outros locais, tá? Que não fica na borda da Serra da Areia, mesmo no Grupo Araxá, nós temos vazões de poços de até 80 mil litros. Tá? Uma média de revestimento, 30 metros. Nossos poços são em 6 polegadas. Todo o sistema aquífero livre é isolado. Nós não pegamos água de filtro, exceto quando tem algum acidente geológico, tipo fratura, muito fraturado, que aí isso é reaberto, faz uma reabertura, e a gente acaba aproveitando um pouco dessa água do freático. Mas, no geral, os nossos poços em Goiás, nós não usamos sistema aquífero livre, tá? A não ser que, no caso do Bauru, na região sul, né, do Paleozoico, lá na região de Mineiros, ali a norte de Mineiros, Perolândia, Portelândia, aí a gente acaba que pega um pouco da água aí do Bauru, que é um aquífero livre aqui. O Sudeste, no geral, também, ele não é um aquífero que dá muita água. Eu disse que tem locais que tem alta produtividade, tá? Acontece muitos poços improdutivos, mas temos poços significativos aí, raros poços, mas temos, tá? E a profundidade do revestimento está nessa faixa aí dos 25, 30 metros também. Quem for fazer poço aqui, então, na região de Goiânia, metropolitana de Goiânia, ele vem preparado para perfurar poço no Grupo Araxá e nos hortipara-derivados dos granulitos aqui do Anápolis Itaúsul, e vai isolar todo o aquífero freático. Nós não usamos. Primeiro, ele é muito vulnerável, e os poços, eles são em ambiente, às vezes, urbanos, já urbanos ou que serão urbanizados. A gente corre o risco aí de ter poços no futuro contaminados, tá? A região de entorno de Brasília, né, que são as cidades que a gente opera lá, no caso, região de Lusiânia, cidade ocidental, Valparaíso, Águas Lindas, Planaltina, Santo Antônio Descoberto, essas cidades, né, sendo que essa que fica bem a leste, aí, que é Águas Lindas, essa cidade, ela está no Paranoá, né, numa unidade, predominantemente no Paranoá, na unidade 3, nos quartzitos, e ela é abastecida exclusivamente por poços. Tá? Nós fizemos uma campanha lá recente, e assim, nós deixamos lá cerca de uns 100 e poucos litros por segundo, 400 e poucos metros por hora. Tá? Planaltina de Goiás, se você pegar essa poligonal, você vai ver que ela fica lá na divisa, lá também na região do rio, da nascente do rio Maranhão, onde é a nossa captação. A captação, ela sofre muito quando seca, quando período de seca, e nós fomos para lá e encontramos vazões espetaculares, poços com uma série de poços na faixa de 80 a 90 metros cúbicos por hora. Aqui mais na parte sul, dá para perceber aí, né, onde está o Canastra e o Paranoá, essa parte mais escura é o Canastra, e essa parte mais amarelada é o Paranoá, e aí vocês estão vendo Lusiânia, Novo Gama, essas cidades todas têm uma contribuição enorme com água subterrânea, particularmente Valparaíso. Valparaíso é uma cidade que praticamente todo o município dela já está edificado. E cidade ocidental, que também é abastecida parcialmente por poços. Então, no entorno de Brasília, o que não é abastecido por poços é sistema misto, que nós chamamos de sistema misto. O que tem de novo com relação ao abastecimento público
no entorno é que foi inaugurado agora recente a captação do Curumá 4. Né? Então, vai ter uma contribuição agora muito grande com água de superfície. Já tem uma ETA construída lá. E no local da ETA tem um fato interessante, porque nós fizemos um poço para testar, um poço que teve 160 metros de revestimento, que é meio raro, né? Mas isso acontece no entorno. O entorno tem muitas incertezas. Tá? Então, assim, é a cidade que cresce, o entorno cresce e cresce a maioria dos AVTOs, que eu falei para vocês, eles são atendidos com água subterrânea. Tá? Então, aí você tem o Paranoá, Águas Lindas, Valparaíso, Cidade Ocidental, Novo Gama, Planaltina, Canastra, Lusiânia, Águas Lindas, Novo Gama e Cidade Ocidental. E o Bambuí, Formosa. Porque o Bambuí está lá mais isolado, naquela parte mais nordeste lá, em Formosa, Posse, assim, mas a gente não fica muito animado quando vai perfurar poço, por quê? Porque tem essa questão da água dura, né? Flores de Goiás, aí quem conhece, se tiver alguém que conhece, sabe o que eu estou falando, né? Mas se não tem água de superfície, lá vai a pessoa da PGRH, que é a nossa unidade, buscar uma alternativa de água subterrânea. Tá? Eu até queria falar sobre o tema da ONU, né? Água subterrânea, tornando o invisível visível, né? Eu acho que nós temos que refletir um pouco, porque às vezes não tem o valor, ou a gente não percebe o valor que é a água subterrânea no caso de abastecimento público. Porque fica aquele tubinho lá de 6 polegadas, no nosso caso aqui, nossos postos são revestidos em 6 polegadas, é insignificante mesmo, né? E ninguém às vezes valoriza isso, né? A cidade de Anápolis, nós temos postos de 20 litros por segundo, 72 metros cúbicos por hora, dentro da cidade jorrante, tá? Em geral, né, a média de produtividade do Paraná é alta, particularmente a unidade 3. Né? Tem aquela unidade carbonática que ocorre particularmente em Padre Bernardo, uma região mais a norte. Também a gente tem problema com essa questão da água dura. A profundidade de revestimento varia muito, aí está até de 150 a 160 metros, que nem que seja o único, mas tem essa profundidade lá, tá? Na região de Valparaíso, nós temos um poço jorrante, que teve que ser obturado, com 150 metros por hora. Tá? Esse poço, inclusive, de empreendedor. O Canastra, em geral, baixa produtividade, e mais esporadicamente surge algo extraordinário. Na região sul de Águas Lindas, nós temos um poço lá, vazão extraordinária, isso aí, de 100 metros cúbicos. Tá? E os revestimentos, tem observado que no Canastra tem sido mais significativo mesmo. Tá? Chega até a 100 metros de profundidade. E lá na porção nordeste, está o Bambuí, produtividade chega a 50 metros, mais 50 metros por hora, em média de 40 metros de revestimento, mas tem essa questão da dureza. Tá? Só alertando aqui, no geral, quem for trabalhar aqui na região do entorno, o Paranoá, a unidade 3, ela tem aquela questão da dureza baixa, pH baixo, às vezes presença de ferro e manganês e, consequentemente, turbidez. Bom, essa questão da turbidez, quando você vai clorar um poço que tem ferro e manganês, isso dá um visual horrível, né? Fica parecendo até diesel, né? Então, tem muita resistência com isso, mas quem não tem outra alternativa, se tem que fazer tratamento. Aí se está buscando a alternativa de ter etas compactas. Aqui na norte de Águas Lindas tem um povoado chamado Vendinha, com vazões na faixa de 40 a 60 metros cúbicos, mas com esses parâmetros que nos atrapalham. Tá? Então, às vezes você encontra água, mas tem a questão do ferro manganês, turbidez. O Emerson, se eu estiver lento aí, você me acelera, por favor. Não, tranquilo, tá ótimo. A região do sudoeste goiano, tá? Então, particularmente, quando eu estava falando apenas da geologia, a região de Jataí e Rio Verde, que é uma cidade, particularmente Rio Verde
assim, a expansão urbana de Rio Verde, ela está sendo toda em cima de poço, tá? Água subterrânea. Alguns poços estão interceptando o Guarani, e alguns desses poços têm pH elevado. Mas, no geral, não temos muito problema. Os poços perfurados no Serra Geral têm um comportamento hidráulico muito tranquilo, com vazões que estabilizam, poços que recuperam, mas o Guarani, se é que é o Guarani, tem essas anuências aí, tá? De que tem problema de pH. O pH elevado, ele é um complexo, muito complexo, porque, pelo que me falaram, eu não sou especialista em tratamento, você tem que tratar ele com ácido, né? E ninguém quer mexer com H2SO4. Então, os mais importantes, aquíferos mais importantes que nós temos aí é o Serra Geral, Rio Verde, Jataí, Quirinópolis, eu falei anteriormente, Golvelândia, são as cidades que estão na porção sudoeste goiano, tá? Cachoeira Dourada, Cachoeira Alta e Aparecida do Rio Doce, Aparecida só por Pouso, tá? E aí, entre o Guarani, nós temos com ocorrências, pelo menos, né, em Rio Verde, Jataí, Quirinópolis, Itajá, Itarumã, Lagoa Santa, Poré. Tá? Nós não temos conhecimento de outros locais que tenha Guarani, não. Nós não. São essas cidades realmente que a gente abastece aí. O Serra Geral, que de toda essa extensão enorme que tem aí, é a nossa salvação, tá, gente? Porque você sai do Bauru, ou do Cachoeirinha, Bauru, e já intercepta direto o Serra Geral, tá? E aí, essa parte toda a gente protege, isola ela, para poder ficar livre, inclusive, porque aí, como é um aquífero um pouco espesso, a gente prefere não usar ele muito, não. Exceto, que eu me lembro aqui de cabeça, que é a cidade de Perolândia e Portelândia, tá? O Guarani, geral moderada a alta produtividade, né? 100 metros cúbicos. Esse poço lá de Quirinópolis, ele tem uma vazão muito maior do que isso, tem uma específica alta, e o topo varia. Acho que dá para a gente falar isso aí com uma certa segurança, pelo menos do conhecimento que a gente tem, de 100 a 1.000 metros, tá? Para a gente encontrar o Guarani. O 100, o 200 ali na região de Jataí, nas proximidades do Rio Claro, onde nós temos uma captação com alguns poços por lá, com vazões significativas também, e Quirinópolis com até 1.000 metros de profundidade, tá? O baixo crescimento populacional é o que marca essa região aí do sudeste goiano. Como referência, Catalão. Catalão hoje é uma cidade que não faz parte, ela não é abastecida pela Saneago. Saneago não opera lá, tá? Já foi da Saneago. Caldas Nova, também nós não operamos, tá? Inclusive, Caldas Nova hoje é uma cidade de conflito com relação ao Paranoá e o Araxá. Tá? Então, é uma região que tem um baixo crescimento populacional, mas mesmo assim, ó, nós temos o Araxá lá em Morrinhos, Corumbaíba, Piracanjuba, o Serra Geral já em Tumbiara, Goiatuba, não sei se alguém conhece aí, né? E o Sudeste, o que está ali no Sudeste, que a gente tem sofrido um pouquinho, que são os guinais. Tá? A vazões moderada, mas em Morrinhos, particularmente no Araxá, nós temos vazões de até 60 metros cúbicos. Tá? E a vazão, os revestimentos, está nessa faixa aí de um modo geral, a gente tivesse que fazer uma estatística média, 30 metros. Tá? O Araxá, a gente pode pensar em 30 metros. O noroeste goiano é outra região de baixo crescimento populacional, que fica, você imagina a margem direita do Araguaia, uma região bastante arrasada, de rios assim exuberantes no período chuvoso e quase que intermitente no período de seca. Palmital, Palmeiral, na região de Mundo Novo, o próprio Crixá-Sul, eles reduzem violentamente a vazão nesse período. Tá? E aí, como que a gente supre isso? Água subterrânea. Então, essa região do sudoeste goiano também, a gente tem poço perfurado e com baixo êxito, porque predomina os cristalinos oeste, que são ortognais oeste de Goiás. Esses ortognais oeste de Goiás não temos tido muito sucesso, não. Tá? Mas, mesmo assim,
quem não tem tu, vai tu mesmo, né? Faixa aí de poço de 5 metros cúbicos e vai para o sistema, viu, gente? Não tem outro. O manancial de abastecimento, né, chega, às vezes, até zerar, tá? Então, o que nos resta é água subterrânea. Devem estarem um pouco assustados com o potencial hídrico superficial de Goiás, mas o Goiás realmente, se for analisar cuidadosamente, é só pegar as matérias do Araguaia para ver o que acontece com o Araguaia no período de seca, né? Vocês vão ver o quanto que ele sofre com isso. Tá? Os revestimentos, que eu falei para você, aí nessa região um pouco mais raso mesmo, tá? E os nossos resultados de perfuração é tanto que tem menos poços na região, tá? de oeste de Goiás, tá? Noroeste, desculpa. A região Nordeste possui um baixo populacional. O Bambuí é o aquífero mais importante, mas acontece também o Paranoá, tá? E alguns locais têm vazões altas. Em Formosa, a gente tem alguns poços com vazões significativas. Se alguém for fazer poço em Formosa, lá, às vezes, nos dá muito trabalho. Primeiro, é carbonato, né? São os metasedimentos carbonáticos lá do Bambuí. E, às vezes, a gente tem tido insucesso, ou pode ser até problemas operacionais. Mas Formosa é uma cidade que tem nos dado trabalho. A leste de Formosa tem uma cidade chamada Cabeceira, que é abastecida só por poço e com vazões significativas dentro do Bambuí, tá? Olha, eu acho que eu não falei de uma região que acho que eu passei meio batido nela, que eu queria falar. Deixa eu ver se eu fiquei com ela, que é assim. É a região de Alto Horizonte. Ali na região de Alto Horizonte, por que Alto Horizonte? Santa Terezinha, Alto Horizonte, é porque é uma região que é abastecida exclusivamente por poços. Aí eu vou citar, vocês, né? Campo Norte, Alto Horizonte, Nova Iguaçu, Santa Terezinha, Maralina, Bonópolis, Montanópolis, Campinaçu, todas essas cidades, elas são confrontantes, tudo abastecido por poço, tá? E Formoso era uma cidade abastecida pelo córrego Jataí, agora já tem poços. Então, Goiás, eu falei para o Lourenço, mas o Emerson, que eu considero Goiás um deserto verde, devido principalmente essa situação hídrica. Acho que é isso aí, tá? Não sei se foi meio rápido, eu estou à disposição de vocês para qualquer fala, qualquer questionamento. Acho que agora é que vai ser a coisa melhor, né, Emerson? Exatamente. Se eu ultrapassei o tempo, se eu não ultrapassei, não tem experiência. Tá isso, ótimo. Não, tá ótimo, tá ótimo. Entendeu? Deixa eu perguntar uma coisa até. O que eu vi, o que você falou de deserto verde, o Emerson deve ter sentido isso também, a diversidade geológica que você tem, porque você tem muitas formações, muito cristalinos, muitos metasedimentos, que eu vi aí que eles são bem ricos, né? E, às vezes, quando a gente aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem muito diferenciado, né? Então, na hora que eu tenho o sedimento poroso, aonde que eu vou ter, então eu vou ter essas vazões. Eu preciso ter vazões maiores, eu penso no poroso. No cristalino, nós temos vazões, às vezes altas, mas são anomalias, né? Então, para você ter uma ideia, aqui a gente fala, vazão média de um poço. Se a gente pegasse todos os poços, fizesse uma análise estatística de cristalino, talvez a média de vazão ficasse entre 5 e 7. Média. Eu acho que o nosso, assim, com resultados, porque também tem os improdutivos, né? Sim. Assim, mas aqueles que a gente manda para a operação, eu acho que a gente supera um pouco isso. Temos melhorado muito. Um dos problemas que a gente tem que aperfeiçoar aqui em Goiás, que a gente percebe muito, é a questão da pesquisa indireta, que é a geofísica, né? Então, assim, são equipamentos profissionais, e o mercado está aí para isso, né? Eu acredito que, se tendo equipamentos bons, uns equipamentos com multieletrodo, multicanal, com filtro de 60 Hz,
que não deixa pegar ruídos. Olha, eu acho assim, até porque tem profissional aqui que faz esse tipo de trabalho, né? E tem dado resultados, inclusive com até resultados razoáveis. Na cidade de Abadia de Goiás, que é Araxá, ele conseguiu fazer mapeamento de cavalgamento, de tudo. Ele é um senhor geólogo, mas ele não atende o mercado, né? O mercado talvez precisasse mais disso, né? Não sei se está muito assim, não está acessível. Eu não consigo sair daqui para Lusiânia para perfurar um poço e vou te garantir, ó, pode falar que vai dar 50 mil litros. Não, porque pode ser que chegue no final, se eu for para o Canastra, provavelmente eu não vou ter muito sucesso, dependendo. Nós trabalhamos aqui com Riacho Fenda, tá? Que é o que nós não fazemos geofísica, porque o setor público ele é um pouco diferente do privado. O privado vai lá, faz a geofísica, quem vai fazer já está ali, pode fazer, nós não. Nós fazemos por campanha. E às vezes você está numa cidade, quem faz a geofísica não pode perfurar. Esse é outro detalhe, porque ele não pode estimular a profundidade, porque pode estar falando que está levando vantagem. Então, quem faz geofísica vai embora, vem a perfuração. Se você faz um poço achando que teria água, e aí, o que você vai? Ou nós tenhamos nosso objetivo é ter uma equipe de geofísica para que a gente possa andar com a equipe no pé da sonda, e não deu resultado, tem jeito de fazer geofísica, vamos fazer um caminhamento e ver o que vira. Tá? Mas eu sinto que falta um pouco disso aqui em Goiás, principalmente pela erraticidade, né? Isso que você tem falado aí, a gente tem batido muito, que é cruzar a ciência e a gente usar esse conhecimento geológico. É interessante como a gente fala, eu sempre falo com o Emerson, a gente vai fazendo, quando faz essas lives, né, que tem aparecido muitos equipamentos, né, que falam que faz geofísica, e às vezes já me pediram até para fazer avaliação desses equipamentos. Olha, o que você acha disso daqui? Eu falo, olha, o equipamento por si só não faz nada. Se eu não souber qual é a geologia que eu estou entrando e o que eu busco dentro dessa geologia, eu vou ter um número. Vai ter resistividade X e aí? O que ela significa? Então, esse cruzamento da geologia com a geofísica, utilizando ela como ferramenta, é fantástica. Agora, usar simplesmente a geofísica, o que eu falo? Tem muita gente que está comprando equipamento, alguns, né? Compram equipamento de geofísica para vender isso no mercado privado, para vender um estudo. Ele fala estudo geofísico, né? Mas ele vende uma geofísica para alocar o poço. E já me perguntaram o que eu achava, eu falei, olha, ela é a varinha eletrônica, né? Porque em vez de eu estar aqui, porque o cara da varinha ele tem a sensibilidade da radiestesia. O cara que faz só com equipamento de geofísica sem geologia, ele está fazendo exatamente isso, né? Só que a sensibilidade é do equipamento. O que ele deu agora, se tem conexão com a geologia, é outros 500, né? Mas eu queria te perguntar sobre essa geologia, que nem você falou no Sul, falou bastante do Guarani, e o Guarani, ele bem lá na parte sul, né? Que ele acaba sudoeste, né? Que você falou? Que ele acaba aparecendo. Da região de Lagoa Santa. Lagoa Santa é um termalismo lá, né? Ele tem pousadas, então lá assim como não o mesmo ambiente, né? Mas aqui na região de Caldas Novas é água quente. Lagoa Santa também é água termal. E tem outras ocorrências, região de Barra do Garça também, de termalismo também. Tá? Do Guarani esse termalismo? Esse de Lagoa Santa, sim, é Guarani. Porque lá em Itajá é um poço jorrante que jorra, tipo assim, 150 metros cúbicos, né? E isso é poço bem antigo. E em Tarumã, a gente consegue chegar, salvo engano, a 200 metros, já intercepta areia. E nós acreditamos que seja o Guarani. Tá? E em cima dele está o Serra Geral e o Bauru também, ou não? Assim, o Bauru nós não temos... Não utiliza, né? Muito pouco, tá? Eu diria ele alimenta o Serra Geral. Se você atravessar o Serra Geral, você entra no Guarani. Senão você fica só ele alimentando. Se você andar na região ali do sul, região mesmo até de Aporé, essa região mais sudoeste, você vê muitos relicários do peixe, né? Da formação do peixe, aqueles morros, né, chatados, eu acredito que seja, né? E que certamente potencializa mais a questão de recarga, né?
Mas a água que a gente tem pego, por exemplo, a cidade de Rio Verde, cara, eu não me lembro de um poço que a gente tenha colocado filtro para pegar água do Bauru. Do Tá? Bauru. Não, Deixa eu até fazer uma pergunta aqui, pelo que você falou. É lógico, não tem esse mapeado sobre esse pH alto. Existe uma possibilidade dessa água ela estar lixiviando o Bauru e alimentando via o Serra Geral, ele também, porque o Serra Geral também vai acabar alimentando o Guarani, ele sofrer essa influência da lixiviação do Bauru nessa alimentação do acho que pH? a ciência tem que resolver isso, sabe? A ciência tem que resolver, porque pode ser tudo isso que você falou, entendeu? O que é estranho, o que é meio estranho, o de Quirinópolis tem pH elevado, tem flúor elevado, tem turbidez elevada, tem pH elevado e temperatura 47. Os de Rio Verde, nós temos um poço perfurado em, acho que 2006, alguma coisa assim, justamente com esse objetivo de buscar a água do Guarani, está parado lá, né? Não querem operar. 40 metros cúbicos, com pH muito elevado. Agora, de onde é que vem essa lixiviação? Se vem do Guarani mesmo, desse ambiente do Guarani, esse ambiente deserto do Guarani aí, que pode ser que seja, ou mesmo até do Serra Geral, ou do Bauru, sei lá. Aí a ciência vai ter que fazer, tem que mapear isso, né? Tem que colocar rastreador para entender isso, né? Porque como a companhia ela opera, né? Ela não vai fazer ciências, tomara que as faculdades interessam. Ainda não percebo, tá? Eu até deveria ter dito para você, eu fui formado para metais básicos, né? Eu sou de uma geração que procurava ouro, cobre, níquel. De repente, eu fui mexer com água, né? No entanto, nós temos geólogo ali, o Alberto, que é formado no Paraná, que já chegou com a cadeira de hidrogeologia perfeita, com hidrogeoquímica, que eu acho que é uma outra coisa também que precisamos evoluir muito, saber onde essa água anda e que parâmetros analisar, né? Metais, tal. Nós temos água na região de Crixás, tá? De Goiás Velho, em ambiente arqueano, tá? E na região, nas duas cidades, com poços com vazões expressivas, mas também com poços com vazões inexpressivas. E aí, nesses ambientes arqueanos, se eu falar em Crixás, tudo associa a metais, né? E Goiás também, né? Mas, particularmente, em Crixás, é ambiente que tem uma mina de ouro lá em Crixás, né? E logo em seguida, vem a sequência sedimentar para leste, Santa Terezinha, de Mara Rosa, que é aquele bloco de cidade que eu falei para você último. Todas essas cidades, particularmente, tipo Nova Iguaçu, Santa Terezinha, Alto Horizonte, Mara Rosa, Maralina, Mutunópolis, tudo sequência vulcano sedimentar, e tudo só poço, tá? Interessante, né? Só poço. Investimento pouco, ou seja, e os mananciais foram degradando com o passar do tempo, tá? Os de superfície. Santa Terezinha tinha captação, teve que ser desativada. Mara Rosa e Campinorte também, tá? Então, assim... Deixa eu só fazer mais uma pergunta, depois o Emerson, senão eu não deixo falar, né, Emerson? Os processos, para perfuração de um poço, como que é o processo, basicamente, de licenciamento aí em Goiás? Sim. Bom, isso aí é meio complexo, sabe? Atualmente, assim, você vai lá, você faz uma solicitação, né? Gera uma DUR, tá? Disponibilidade hídrica, e aí você pode perfurar o poço, tá? Aí você produz toda a documentação técnica daquele poço, do que eles exigem, e você leva essa documentação para consolidar a outorga. É mais ou menos isso. Mas aí eu tenho um parâmetro que é bom quem for perfurar poço em Goiás ficar atento, que é a recuperação. A recuperação, ela é um divisor de águas aqui em Goiás. Eles requerem, aqui eles pedem, tá? Tem uma cartilha que eles pedem que recuperação de 90%, mas eles aceitam até 80%.
Você entendeu o que eu falei? Recuperação de 80% a 90%. Nossos testes são 24 horas. Nós testamos poços em 24 horas, com 2 amostras de água de 6 e 16 horas, porque os nossos poços vão operar 16 horas. Então, nós trabalhamos, previsão de trabalhar 16 horas para 8. E todo poço para abastecimento público ocorre uma redução de 10%. Isso aí é aleatório. Nós definimos que seria uma redução de vazão de teste de 10%. Então, todo projeto, se você fizer um poço aqui dá 10 metros cúbicos, você vai ter o direito de usar 9, por 16 horas. Então, o seu empreendimento que você vai abastecer aqui, você não vai ter 10, você vai ter 9 metros cúbicos por hora. E ele deverá recuperar... Pode falar. Essa pré-definição de 16 horas, ela é em função do teste ou já está pré-definido que são 16? Isso eu acho que foi acontecendo, tá? É igual perfuração. Eu comecei a mexer com o poço, era 80 metros a profundidade. Tá? Não sei se em São Paulo foi isso. Depois passou para 100, 120, 150, 200, 300. Certamente, daqui a pouco, estamos descendo. Por quê? Porque você tem limitações de área. Então, aí eu acho que foi acontecendo. Então, hoje o cara vai fazer um contrato aí na iniciativa privada, ele já faz assim, né? Até 200, até 300. Até 100 é X, até 200 Y, até 300 Y. Então, essa questão das 16 horas, eu acho que foi meio que a BNT, sei lá, um pouco de ABNT nisso aí, mas eu acho que mais uma coisa que fomos estabelecendo 16 horas. Eu acho que no Rio Grande do Sul, acho que 18 horas, me parece isso. Você conhece? Como é que São Paulo é 20. São Paulo é 20 aqui. No máximo 20. Mas, assim, o que a gente coloca, e principalmente nós técnicos, quando a gente faz um teste de vazão, aí vai falar assim, seu poço ele pode operar 20? Falou, não, máximo é 20, mas quem vai dizer isso vai ser o teste de vazão. Sim. Porque se eu tiver uma recuperação de 90% e demorar 10 horas para eu fazer uma recuperação de 90%, teoricamente, eu só posso trabalhar com 14, porque ele precisa de 10 horas para recuperar. Isso a gente usa aqui. Os conflitos que existem é a questão piezométrica do nível da fratura. Porque imaginamos só, como os poços eram perfurados até 80 metros, você tinha uma facilidade muito maior de recuperação. Agora, você vai imaginar, você vai fazer um poço que vai encontrar uma fratura produtiva boa aos 250 metros. De onde é essa água? Qual que é o nível piezométrico dessa fratura? A gente precisa evoluir nessa direção também. Mas eu também não acho que é ficar testando. Talvez o NE daquela fratura de 250 metros não é o NE da fratura que foi interceptada aos 50. Não é talvez, é absoluta certeza. Isso dá para a gente. Quando essas duas fraturas se juntam, acho que aí muda tudo, né? Só que o órgão gestor, ele interpreta, porque está escrito, e ele quer que essa recuperação seja de 80% a 90%. E isso tem dado pau, tá? Então, assim, pessoas de renome têm tentado consertar isso, mas ainda não chegamos a evoluir um pouco nessa direção. Mas aí é a questão da gestão. Nós somos usuários. Como usuário, a gente tenta se adaptar da melhor forma possível. Retesta, coloca a bomba mais baixo, né? Às vezes até com ignorância técnica. Você entendeu o que eu quero dizer com ignorância técnica? Se eu tenho segurança de que a fratura é aos 100 metros, por que eu vou botar a bomba aos 200? Entendeu? Assim, porque às vezes você tem que... Não é justo um poço que estabiliza vazão e rebaixamento, na minha percepção, o poço que estabiliza vazão e rebaixamento, ele é um poço bom, porque o que entra, sai. O que eu posso fazer? Eu tiro 20% dele, olha. Mas eu não posso deixar de observar um poço que, digamos, tem 30 metros cúbicos, mas ele não recupera, mas ele estabiliza vazão e rebaixamento. Não quer dizer que eu não vou mandar ele para projeto 30 metros, vai mandar para projeto 25, 24, o que a gente achar que dá uma segurança operacional. Porque esse é outro problema. Quem vai operar é a Saneago. A Saneago não quer poço ruim. Então, ela tem que tentar ficar mais segura possível de que ela não vai, porque aquele poço não vai secar, né? Isso aí. Zé, tem uma pergunta aqui do Helder. Certo.
Não tem uma bibliografia, viu, Helder? Nós achamos que um poço de até 5 metros cúbicos é um poço de baixa vazão. Mas um poço de mais de 5 metros cúbicos, que é ambiente fraturado, é um poço de alta vazão. Mas é um critério aleatório também. Não existe aqui uma... Até um tempo atrás, poços de 5 metros cúbicos não eram utilizados. Entendeu? Isso... A gente resolveu que isso não é. Um poço de 5 metros cúbicos, aqui em Goiás, a gente consegue viabilizar mais de 100 casas. Tá? Sem residência. Se a gente considerar um per capita aí de 4, que não existe esse per capita em Goiás, é sempre menor do que 4, 150 e um K1 de 1,2. A gente consegue atender umas 120 casas. Então, um poço de 5 metros cúbicos, ele é um poço, sim. Você pode ter um sisteminha de 110 casas, 120 casas, 400, 500 pessoas, gente. Então, a gente sabe que esse é um poço de baixa vazão. Mas se hidraulicamente ele for perfeito, ótimo, ele vai para projeto, tá? E o de alta vazão, acredito que poço mais de 30 metros cúbicos, para nós aqui, o ambiente que a gente tem é muito bom, mas a gente tem muito poço mais de 30 metros, tá? E não é sedimentar, não, é ambiente todo ele fraturado. José, qual que é o déficit hoje, assim, de poços? Hoje, a companhia, hoje, ela estima perfurar quantos poços no próximo ano, nos próximos 5 anos? Existe já uma meta? Que eu te falei que nós estamos licitando 4 frentes de perfuração e 5, são 4 lotes de manutenção, sendo que um lote, que é do entorno de Brasília, vai ter um que vai ter 2 frentes. Nós esperamos aí que isso dê certo, que não tenha deserto, né? Porque com essa situação econômica que estamos vivendo, essas incertezas, particularmente 2 itens, aço e ferro, aço e combustível, né? A gente espera que apareça interessado. A gente espera, em cada frente dessa, fazer aí uns 30 poços por ano. Tá? Então, um pouco. A gente não vai aqui querer quantificar, porque, de repente, eu posso estar fazendo uma ideia e não colocando uma ideia para vocês, mas é por aí. Tá? Mais de 30 poços por ano por frente. Tá? Entendi. E manutenção, hoje, que é o grande detalhe nosso. Né? Nós precisamos de dar atenção aos poços que temos. Né? O Lourenço falou aí, quando ele chegou lá na cidade dele, ele teve que fazer isso. Nesse primeiro momento, é revitalizar poços, né? E na cidade de Águas Lindas, que é uma cidade abastecida exclusivamente por poços, para você ter uma ideia, nós temos uma demanda lá de mais de 100 poços para retestar. Você tem uma ideia. Quantos poços a companhia tem hoje, em todo o estado? Não sei fazer. Sei não. Isso aí é uma pergunta... Porque quem opera não somos nós, né? Nós não operamos. Né? Mas são mais de 1.000, com certeza. São empresas privadas? Não. O sistema, quem opera os postos é a companhia. Tá? Companhia. A Saneag que opera. Ela projeta, ela faz os projetos, interliga, tudo. Energiza, tudo. Nós temos equipe projetista. Nós construímos o poço, fazemos o diagnóstico qual e quantitativo, fazemos um documento, né, um relatório, um memorando para o projeto. O projeto, daí para frente, a gente só vai cuidar aí da outorga, que é a parte da legalidade junto ao órgão gestor. Então, aí sai um memorando para projeto e documentos técnicos para a outorga. Tá? Tem uma unidade, a companhia tem uma unidade que cuida só de outorga. José, nós temos, acho que eu comentei contigo, nós temos uma escola online, onde nós ensinamos o perfurador, né? Começamos lá pela parte técnica, como construir poços dentro das normas. O Lourenço faz a parte de introdução à geologia, né? E a gente sempre fala para os nossos alunos que o nicho de manutenção ele é muito interessante. A empresa que se especializa em ter equipamentos, trabalhar com perfilagem ótica, teste de bombeamento. Isso mesmo. Né? Eu acho que esse aí está aí que, assim, não é fazer outro poço, né, Emerson? De repente, você pode revitalizar um poço.
Tá? O Sim. que você tem que fazer? Nós aqui, pelo menos, nós pensamos em ação química e desenvolvimento, que nós chamamos que é do processo de reversão e tal. A questão mecânica pode acontecer também, né? Fazer tirar essas incrustações, e até porque, né, você viu o que eu falei para vocês, olha, na região do entorno, e Goiânia também, região de Goiânia aqui, nós temos muito ferro, muito poços com ferro manganês. E você chega a tirar do edutor com o tubo está todo ele reduzido, com diâmetro reduzido, tá? Esses poços, José, eles têm uma frequência de manutenção anual ou é quando dá problema? A nossa ideia é essa, é não te esperar precisar, mas ainda não fazemos isso, tá, Enzo? A ideia nossa é ter contratos de manutenção, porque essa parte é terceirizada, de poder fazer preventivamente, ou seja, nós temos um poço que está observando que há uma redução de vazão. Eu recebi uma demanda essa semana de Lusiânia, poço que deu 80 mil. Aí ele fala, olha, o poço secou, pode ser. Não tem filtro, tá, gente? É fratura. Aí, O que levou esse cabra à redução? Vamos fazer uma ação química, desenvolver esse poço, que é o processo de reversão, né, com ar e ácidos, nós usamos aqui nas nossas especificações ácidos cítricos, e vamos ver o que vai virar. Aí a gente vai agora dar um novo diagnóstico daquele poço que pode ter sofrido realmente danos. Mas pode ser fraturas que foram fechando, gente. Alguma coisa que aconteceu. Ou mesmo material que foi ali naquela telinha da bomba e pode estar atrapalhando o fluxo da água, né? Tem N coisa. Então tem que sacar aquilo tudo, fazer uma limpeza química, jogar tudo isso para fora, retestar e com nova análise. Tá? O problema é que às vezes você tem a interrupção também do poço, né? Por 3, 4 dias. Imagina, fazer uma ação química, mecânica e testar o poço, isso leva um tempo. A companhia, ela entende que isso é dessa forma mesmo? Você tem que parar o poço? Tem que parar o poço. Por enquanto é assim. Nós temos que parar o poço, tirar ele de carga e fazer o que tiver que ser feito. Tá? Se vai demorar, o que a gente tem que tentar fazer é encurtar o tempo. Mas não tem como mandar para a outorga um poço que vai ter que ser retestado novamente para a outorga, se não for com um teste de 24 horas em recuperação. Sim, então, sim. Isso aí já está consagrado, né? Acho que não vai ter outro jeito. Legal. José, eu acredito que foi assim, foi excelente a sua apresentação. A gente conheceu muito bem aqui o Goiás sobre toda a parte de geologia, hidrogeologia, o potencial hídrico, né? A gente vê que vocês são bem atuantes aí no estado, né? Existe muita oportunidade, pelo que você me falou, tem licitações aí que vão solicitar serviços aí dos perfuradores, e a grande dica aí para o perfurador é se especializar na parte de manutenção, né? Porque eu falo o seguinte, tem muita gente se especializando em perfuração e está esquecendo a parte de manutenção, Isso né? mesmo, eu concordo plenamente com você. Né? Eu diria outra dica também, que acho que o Brasil é pesquisa, né? Pesquisa é geofísica. Eu acho que aquilo que o Lourenço falou é fazer esse consórcio do conhecimento de campo, das experiências que tem, e se tiver jeito de fazer uma geofísica que o cidadão não vai pegar lá só a resistividade, achar que aquele númerozinho lá, que um alto e um baixo resistividade é uma anomalia, mas que ele puder entender isso tudo, eu acho que a gente pode agregar muito com isso, sabe? Então, a manutenção e a pesquisa geofísica, eu acho assim que são horizontes, né? Não vou dizer que... São nichos potenciais, né? Para atender essa demanda. Né? E assim, o que nós estamos falando, gente, até o Lourenço não entendeu a minha... Assim, eu trabalho numa companhia de saneamento. Então, a minha visão dos postos de abastecimento público. Eu não entendo do que as indústrias estão fazendo com os postos delas, com os fazendeiros estão fazendo. E a gente tem notícia que nem sempre um posto de um fazendeiro ele é testado com os nossos, com os parâmetros que a gente faz. Ou seja, vai lá, perfura, joga a água para fora, o cara precisa de 2 metros cúbicos, já durante a perfuração perceberam que dava uns 5 metros cúbicos, 8, 10 metros, tá bom. Bota a bomba em tal lugar, tá resolvido. Não faz teste, não faz análise físico-química, né?
não faz. Então a gente tem esse cuidado todo com os nossos poços, né? Então, esses poços que eu estou te afirmando, se você quiser, eu te levo lá. Se alguém que está nos ouvindo aí agora e falar, Zé, eu vou fazer um poço lá em Aragoiânia, fica aqui a sul de Goiânia. Como que é lá? Por telefone mesmo, eu dou para ele umas dicas. Eu não vou saber se vai dar água, mas vou dizer Araxá, mas você tem uma porção mais abaixo de quartzito. É lá? Não. Ele vai perfurar poço no entorno. Eu acho que, assim, o objetivo de vocês era encurtar essa distância com quem está falando, com quem quer um dia vir para cá, ou vem para cá. Para ele não vir para cá, assim, sem um mínimo de conhecimento. Você vai fazer um poço lá em Foz, na região do Bambuí. Como que é lá? Ah, mas lá não tem urucuia? Tem, você fica olhando urucuia na Bahia, né? E só com inveja deles, né? Eles tomando água dura, né? Ah, mas tem aqueles relicáriozinhos, sabe, Lourenço? Que ali foi desmanchando, foi erodindo, e ficou só ali uns 30 metros de capeamento em cima do Bambuí. De repente, um mini poço dá, mas para abastecimento público não dá. Né? Então, é isso aí. Legal. Bom, mais alguma consideração, Lourenço? Não, senão a gente fica aqui até às 11. Considerações e dúvidas a gente tem um monte, né? Sim. A gente quer mais informações, né? José, a gente agradece a Saneago, tá, pela participação hoje aqui. É muito importante para a gente ter vocês aqui fazendo a realidade do Estado. É muito representativo aqui, né? Porque vocês têm um domínio muito grande de poços perfurados em todo o Estado. Eu agradeço por ter aceito o nosso convite, né? E também, ou seja, se disposto a vir aqui num dia, véspera de feriado, e compartilhar com a gente toda essa sabedoria aí, tá? Não é à toa que você está há muitos anos, mais de uma década aí nessa respeitada empresa, e tenho a agradecer aí imensamente, e tenho certeza que tem muitos perfuradores que estão assistindo hoje aqui, presentes aqui, que vão assistir futuramente, né? E que possa ajudar, porque você falou aqui praticamente do estado todo, né? Sobre a hidrogeologia, potencial hídrico, o que pode encontrar, e esse é o nosso objetivo, José, aproximar o perfurador, né, que conhece pouco de geologia, né, começar a entender que a geologia pode jogar a favor do negócio dele, né, saber que a geologia, ela tem um potencial em cada região, e esse potencial tem que ter esse conhecimento para que ele se antecipe, né, num projeto. A gente fala muito isso no nosso treinamento do Perfurador de Sucesso, né? A gente começa pela parte de projeto, né? E isso tá bem ligado à norma, né? Então, vamos perfurar um poço, qual que é o projeto, qual que é a geologia, né? Como que a gente vai empregar a técnica para ganhar, para ter produtividade, para ter eficiência e o resultado hídrico, né? Porque muitas vezes o perfurador, ele começa uma perfuração sem saber como que ele vai, que fluido que ele vai usar, se ele vai, quantos metros de revestimento, né? Então, esse é o nosso objetivo, tá, José? E assim, você contribuiu aqui, assim, de forma, sabe, parabéns aí pela tua apresentação, ok? Agradeço, então, agradeço todos os participantes aqui. José, e quem sabe numa próxima a gente vem falar de um outro assunto aqui, tá bom? Estamos à disposição. Eu fiquei meio assustado quando você me convidou, não tenho nenhuma experiência ainda tem, assim, faz coisas normais dentro da companhia, né? Mas nada de falar para fora. Falei com quem eu devo obediência, né? Para me liberar para fazer isso, né? E eu agradeço aí a confiança de vocês, né? Porque não é só você ter uma notícia eu tenho que também merecer a confiança de vocês, né? Eu espero que tenha contribuído com aquele que um dia virá para Goiás, para trabalhar aqui em Goiás com perfuração, né? A gente vai estar à disposição, a gente não pode falar que perfura aqui ou ali, porque de repente vai fazer uma coisa para a iniciativa privada, mas em se tratando de abastecimento público, a gente quer estar sempre do lado de quem quer encontrar água. E que eu falo sempre é um perfurador, o que você quer, nós queremos o dobro, tá? Vocês querem encontrar água, nós queremos o dobro, porque quanto mais água o perfurador encontrar,
melhor para a companhia, porque e com certeza aquele empreendimento que está chegando, ou aquela demanda reprimida que a gente está atrás, vai suprir. Então a gente quer uma obra bem feita, por isso a gente fiscaliza, tá? E a nossa fiscalização ela é real na hora, né? Não se aplica nenhum material sem a nossa presença, não se faz um teste de vazão sem a nossa presença, nós temos a equipe de campo, e assim, muito afinada, muito... com respaldo, inclusive, dos perfuradores, já entende como que a gente trabalha, às vezes acha que a gente atrapalha, mas a gente só quer dizer que não quer uma obra mal feita, porque, como dizia o Zé Vicente, que é o ex-gerente da companhia, ou você vê fazer, ou você não vê. Porque uma vez feito o poço, acabou. Cimentou, perfurou 200 metros, acabou. Ali o diâmetro já era. Então, é assim, tem que ver na hora que está fazendo. Muito obrigado aí, então, pela confiança e tomara que eu tenha contribuído um pouquinho com a tua ideia, tá, Emerson e Lourenço? Eu agradeço, José. Você tem uma ideia boa dela. Então tá bom, gente. Pessoal, é o seguinte, a gente não pode esquecer aqui agora dos nossos patrocinadores. O José estava falando aqui de um problema sério, que é o quê? Trocar tubulações de poços, né? Corrosão, alto índice de corrosão na tubulação aqui. As mangueiras flexíveis da Sampla, ela vai te ajudar justamente você diminuir esse tempo de manutenção. Por quê? Ela também, além dela não ter essa aderência à incrustação, tá? A mangueira ela tem uma alta resistência, tá? Muitas companhias de saneamento hoje no Brasil elas utilizam, tá? Essa tecnologia, conexões em aço inoxidável. Então, imagina você ter lá uma agilidade na manutenção do poço, tá? Ter também uma resistência, tá? Ou seja, você não está colocando em risco essa obra de engenharia que é o poço, tá ok? Então, tem o contato aqui da Sampla, talvez você não conheça essa instalação. A Sampla, ela está aqui já há muito tempo, tá? Ela é líder do mercado hoje em esteiras, tá? Tudo que você tem movimentação de esteira na área alimentícia, ela faz, e ela tem essa tecnologia aqui para poços artesianos, tá ok? Então, é importante você conhecer para saber como levar um diferencial para o seu cliente, tá? Também revestimentos EMAR, tá? Tubos de até 10 polegadas. A EMAR, ela faz um produto de excelente qualidade, com resistência mecânica. Nós sabemos aí que você tem poços, às vezes, que você precisa instalar uma tubulação também, e você tem as luvas, olha aqui, luvas de PVC de 3/4, tem de 1,5, tem de 2 polegadas, e com isso você leva um resultado muito melhor para o seu cliente também, tá ok? Nos maiores distribuidores do Brasil, eles não vendem direto, tá, gente? Eles respeitam muito a distribuição, então procura distribuidor, procura EMAR. E também quando você vai construir esses poços gigantes aí, né, você precisa de brocas especiais. Procura aí Fenile Brocas, o Márcio, tá? O Márcio tem tradição lá em perfuração, o pai dele, o seu José, trabalhava numa grande empresa, numa grande corporação aí, uma CIA de perfuração, e trouxe toda essa tecnologia em alargadores, brocas especiais, tá? Fala para ele que você assistiu essa apresentação aqui hoje, que você tem de R$1.000 a R$2.000 de bônus na compra de uma broca, tá? Fala, ó, viu o Emerson Lourenço lá, o perfurador de sucesso, lá, falando sobre a geologia do Goiás, fala que você quer um desconto que ele vai te ajudar lá, principalmente se você for cliente novo, né? Quem não quer cliente novo? Gente, muito obrigado aí, toda a audiência, pessoal aí que veio contribuir aí com a apresentação do José Geraldo, pessoal da Saneago, tá? E todo o pessoal, todos os perfuradores do Goiás, né, Lourenço? Exatamente. Hoje eles pegaram grandes dicas aqui do próprio mapeamento das regiões. Quem trabalha e tem geólogo, que é importante, na empresa dele, ele tem mapeado essa geologia, e com essa apresentação hoje, ele dá até diretrizes bem assertivas para furar o poço. É isso aí. Gente, um grande abraço, vamos ficando por aqui, até semana que vem, segunda e quinta-feira tem mais aí 27 GeoBR, tá ok? Grande abraço, fiquem com Deus aí, até mais. Isso aí, abraço, pessoal.